Olá, alunos da ETI, professor Alexandre Rodrigues, tudo bem? Aqui é a professora Juliana, professora de português, e hoje o nosso vídeo é sobre a atividade, aquela que eu passei sobre oração e período, tá? Então, a primeira questão que eu pedi, sublinhe os verbos e locuções verbais presentes nas orações abaixo. Detalhe, como a gente vai falar de oração e período, oração gira em torno do verbo ou locução verbal. Então, obrigatoriamente, nós temos que encontrar os verbos. E o período é composto por orações, consequentemente, composto por verbos. Na A, zarpei da Inglaterra para mais uma aventura no dia 5 de agosto de 1706. O verbo desse item é o zarpei. Ok? Na B, a viagem ia muito bem até que, em abril de 1707, quando estávamos chegando ao nosso destino, fomos atacados por um navio pirata. Aqui nós temos duas locuções verbais e um verbo. O verbo ia e as locuções verbais estávamos chegando e fomos atacados. Tudo bem? Na C, tivemos de esperar que os piratas decidissem o que iam fazer conosco. Nós temos o verbo tivemos, o esperar, não é isso? Forma de infinitivo, decidissem, verbo, e a locução verbal iam fazer. Todos marcaram? Que bom. Na D, avistei um arquipélago ao sul em direção a outra ilha. Tem o verbo avistei, somente. Na E, confesso que fiquei apavorado quando me vi sozinho no meio do mar. O verbo confesso. Locução verbal fiquei apavorado e o verbo vi. Por fim, a F, não encontrei nenhum ser humano, apenas aves, caranguejos e peixes. Temos apenas o verbo encontrei, tá? Na segunda, foi pedido para que vocês indicassem quantas orações eram formados os períodos da questão acima. Então, aqui, novamente, eu coloquei as orações. Como nós já tínhamos sublinhado os verbos, apenas coloquei a quantidade de oração. Em A, como tem apenas o verbo zarpei, você tem uma oração. Na B, tem os verbos ia e as locuções verbais estavam chegando, fomos atacados. Consequentemente, eu tenho 3 orações. Lembrando que cada verbo ou locução verbal implica-se que tenho uma oração. Lembrando, a oração possui o sentido completo. Já na C, tivemos de esperar que os piratas decidissem o que iam fazer conosco. Marcamos aqui uma locução verbal e 3 verbos, consequentemente temos 4 orações. Na D, avistei um arquipélago ao sul em direção a outra ilha. O verbo é avistei, apenas uma oração. E na E, nós temos 3 orações porque tem 2 verbos e uma locução verbal. Os verbos confesso, vi e a locução verbal fiquei apavorado. Por fim, a F, apenas uma oração porque também só tem apenas um verbo, que é o encontrei. Espero que todos tenham marcado isso. A terceira e última questão. De acordo com a quantidade de orações identificadas, classifique os períodos da primeira questão em simples ou compostos. Simples, quando tem apenas uma única oração, e composto a partir de 2 orações ou mais. Então, pegando novamente, na A tem uma única oração, eu tenho um período simples. Na B, eu tenho 3 orações, automaticamente um período composto. Na C, 4 orações, período composto. A D, uma única oração, período simples. E, são 3 orações, período composto. E na F, uma única oração, então, um período simples. Espero que todos tenham entendido o conceito e até breve. Um abraço a todos. Tchau.